O Mágico de Oz é daqueles filmes que até hoje a gente vê sendo lembrado com muito carinho pelo público e ganhando 1000 referências na cultura pop. Mas nem sempre que a gente volta para esse clássico é para falar da parte bonita e inspiradora dele. Porque já tem um tempo que eu fico intrigado com o quanto a gente também parece ter uma fixação em falar de O Mágico de Oz sob uma perspectiva mais sombria. Já faz décadas que a gente tá espalhando lendas urbanas tenebrosas sobre o filme, falando de histórias assustadoras de bastidores, ou então criando releituras e continuações que transformam O Mágico de Oz em algo muito mais horrendo. É tanto que hoje em dia é praticamente impossível você pesquisar sobre esse clássico na internet e não se deparar com milhares de conteúdos focados no lado sombrio de O Mágico de Oz. Mas por quê? Qual é dessa pira de transformar uma obra tão otimista e sentimental como O Mágico de Oz em algo assustador? Será que a gente tá forçando a barra, impondo uma visão sombria numa história que nunca pediu por isso? Ou será que realmente existe algo essencialmente inquietante em O Mágico de Oz para despertar essa resposta na gente há tantas décadas? Para tentar responder essas perguntas, vamos explorar o legado desse clássico e investigar o fascínio que ele exerce na gente há mais de 80 anos. Já na abertura de O Mágico de Oz, a gente percebe que a intenção aqui é ser algo encantador. Isso porque ele abre com um texto dizendo que essa história tem fascinado os jovens de coração há décadas e é a essas pessoas que o longa é dedicado. O que surge na tela nos minutos seguintes é uma sequência de imagens fantasiosas que parecem ter saído do sonho de uma criança. As cores que saltam aos olhos com a tecnologia do Technicolor, as imagens surreais, as criaturas encantadoras, e, é claro, a história sobre amizade, autodescoberta e sobre a importância de apreciar o que temos nas nossas vidas. É uma proposta otimista que, inclusive, tem tudo a ver com o período histórico em que o filme foi criado. Porque vale lembrar que O Mágico de Oz foi produzido no final da Grande Depressão, a década entre 1929 e 1939, que foi marcada nos Estados Unidos pelas consequências da quebra da Bolsa de Nova York, que trouxe desemprego em massa e arruinou milhares de vidas. O que, obviamente, causou desilusão em vários americanos sobre o que o país deles poderia representar em suas vidas. Mas se teve uma arte que tentou animar o espírito da população na época, era a arte do cinema, em especial com produções musicais que funcionassem como escapismo. Aí, no finalzinho da Grande Depressão, estreia essa fantasia musical sobre uma jovem que passa por dificuldades, parte numa jornada e acaba a história aprendendo que ela precisa apreciar melhor o lugar de onde ela veio. Esse não é só um jeito bonitinho de fechar o filme. A ideia de que o seu lar é o melhor lugar do mundo parece ecoar perfeitamente o sentimento dos Estados Unidos, que estavam saindo de uma de suas maiores crises econômicas e começando a se enxergar novamente como uma nação de respeito e que merecia ser exaltada novamente pelos seus cidadãos. É uma mensagem reconfortante que ajudou O Mágico de Oz a cativar o público naquela época e nas décadas seguintes. Mas depois de décadas com O Mágico de Oz sendo celebrado como uma das melhores histórias infantis de todos os tempos, as coisas começaram a mudar. Porque pouco a pouco parte do público começou a enxergar esse clássico por um ponto de vista mais cético e sombrio. A começar pelas lendas urbanas que foram se formando em torno do filme. A mais famosa delas é a de que um dos atores anões do filme teria sido rejeitado por outra atriz da produção e que, por isso, ele teria decidido se enforcar no set enquanto as câmeras estavam rodando. E, segundo a lenda, daria pra ver isso no filme, numa cena em que aparece algo escuro e estranho balançando na floresta lá no fundo. E por mais aterrador que isso pareça, a verdade é que nada disso aconteceu. É que essa lenda urbana nasceu com o surgimento do home video. Graças ao lançamento de O Mágico de Oz em VHS, pela primeira vez os fãs tinham a opção de rebobinar e pausar o filme como e quando quisessem. E nessa, alguns começaram a reparar em detalhes, como aquela silhueta estranha no fundo da cena. O que não demorou muito para evoluir e se transformar numa lenda urbana bizarra que ficou muito famosa. Tão famosa, inclusive, que ela fez algumas pessoas que trabalharam em O Mágico de Oz irem a público para esclarecer a história. Uma delas foi a Karen Marshall, uma das atrizes substitutas da Judy Garland em O Mágico de Oz. No prefácio que ela escreveu para o livro oficial em comemoração dos 75 anos do filme, ela explicou que aquilo lá no fundo da cena não era um ator que tinha se enforcado, mas sim um pássaro muito grande. O que fazia sentido, já que nas cenas anteriores a gente via que tinha realmente uns pássaros em segundo plano.
Então, se as pessoas não estavam reconhecendo a silhueta no fundo como um pássaro, era provavelmente por conta da baixa resolução das fitas VHS da época. O que, com o passar do tempo, foi resolvido com tecnologias digitais como o DVD e o Blu-ray. Com essas versões mais bem definidas, hoje a gente consegue ver claramente que é um pássaro mesmo. Já nos anos 90 se popularizou outra lenda urbana, a de que o disco do Pink Floyd chamado Dark Side of the Moon teria sido secretamente composto para sincronizar perfeitamente com o Mágico de Oz. Afinal, se você der play no disco em um momento específico da abertura, você vai notar como muitas partes das músicas e até mesmo algumas letras coincidem com as cenas do filme. Tipo a faixa chamada Brain Damage, em inglês para dano cerebral, acontecer bem na apresentação do Espantalho, o personagem que não tem cérebro. Essa é uma história que ficou popular graças a um artigo do The Journal Gazette escrito por um jovem de 19 anos chamado Charlie Savage, que depois viria a se tornar um jornalista político renomado e vencedor do Pulitzer, a premiação mais famosa do jornalismo. Segundo Savage, quando ele ainda era um jornalista iniciante com menos de 20 anos de idade, certo dia ele estava num fórum online de fãs do Pink Floyd e viu algumas pessoas dizendo que se você alinhasse o disco deles com o Mágico de Oz, você notaria como eles sincronizam. Ele testou, achou a coincidência engraçada e propôs ao editor dele no jornal que eles publicassem um artigo sobre isso. Só que o texto ganhou proporções gigantescas. A história ficou tão conhecida que ela acabou passando pelo processo do telefone sem fio. O que tinha nascido como uma mera curiosidade publicada num jornal acabou evoluindo para se tornar uma lenda urbana de que Dark Side of the Moon teria sido composto de propósito para alinhar com o filme infantil clássico. E, mais uma vez, os artistas envolvidos tiveram que se pronunciar. Ao longo dos anos, diversos membros do Pink Floyd, incluindo o David Gilmour e o Roger Waters, deram entrevistas dizendo que isso tudo não passa de balela e que eles nunca tinham pensado em O Mágico de Oz enquanto criavam o disco. E beleza, é verdade que essa lenda urbana é mais sobre Dark Side of the Moon do que sobre o Mágico de Oz em si. Mas é inegável que parte do apelo dessa lenda é o fato das músicas do Pink Floyd transformarem a experiência do filme em algo muito mais sinistro do que o original. Mas não foram só lendas urbanas que surgiram, porque também vieram outros filmes com releituras ou continuações que revisitaram o clássico com um olhar mais assustador. Como aponta o vídeo do canal The Take sobre o assunto, uma dessas produções foi o filme australiano de 1976, 20th Century Oz, que reinterpreta a história clássica colocando a Dorothy como uma groupie que embarca numa jornada para tentar ver o último show do Mágico, um astro de rock à la David Bowie. E assim ela vira amiga de um surfista burro, um mecânico sem coração e um motoqueiro valentão. Só que a jornada dela não é bonitinha. Primeiro que ela é perseguida por um abusador o tempo inteiro. E segundo que quando ela tenta aprender uma lição com a desventura, a moral que ela aprende é essa aqui. Fame and fortune f*** you up. Aí na década seguinte estreou outro filme baseado em Oz, dessa vez um lançado pela Disney. O Mundo Fantástico de Oz, dirigido por Walter Murch. Ele se propõe a ser uma continuação direta da história original, mostrando a Dorothy retornando ao mundo de Oz e vivendo uma nova aventura com novos companheiros. Se você quiser me ver falando em mais detalhes sobre essa produção, depois você pode conferir o vídeo que eu fiz inteiramente dedicado a esse longa. Mas pro vídeo de hoje, basta destacar a característica do filme que mais marcou quem viu ele na infância, que é o quão aterrador ele é para uma produção infantil. Dorothy sofrendo tratamento médico abusivo e vendo fantasmas, criaturas horrendas, cabeças decepadas e vivas, monstros de pedra, uma abóbora falante. Esses e muitos outros elementos fizeram o filme ser traumatizante para muita gente e, inclusive, fez com que o Fantástico Mundo de Oz fosse muito mal recebido na estreia. Foi só com o passar do tempo que ele ganhou status de clássico cult, justamente por trazer uma visão muito mais inquietante desse universo. Agora, se teve algo que fez a percepção de muita gente mudar sobre o Mágico de Oz, são as histórias reais dos bastidores desse filme, porque essa produção foi extremamente problemática e danosa para muitos dos envolvidos. A estrela do longa, Judy Garland, sofreu com incontáveis abusos verbais e físicos, sendo obrigada a tomar pílulas para dopá-la ou para deixá-la mais animada, sendo alvo de piadas graças às mudanças no corpo dela que vinham com a puberdade, e até mesmo sendo estapeada uma vez pelo diretor do filme, o Victor Fleming.
Já outros atores sofreram acidentes graves. Buddy Ebsen, o ator original que ia interpretar o Homem de Lata, teve que sair da produção graças a problemas de saúde que ele contraiu com a tinta à base de alumínio. Então ele foi substituído por Jack Haley, que acabou tendo uma infecção ocular por conta da maquiagem. Já a Margaret Hamilton foi vítima de um acidente com fogo e teve queimaduras de 2º e de 3º grau no rosto e nas mãos. Enquanto isso, a maquiagem do espantalho, que precisava de cola, acabou deixando marcas no rosto do ator Ray Bolger, que demoraram mais de 1 ano para sumir. Essas e outras histórias foram sendo reveladas com o passar dos anos. E quando chegou a era da internet, os portais, blogs, podcasts e canais de YouTube ajudaram a espalhar ainda mais essas histórias, para mostrar que existiu um lado de O Mágico de Oz que foi assustador de verdade. Junte isso aos vários conteúdos de internet focados nas já citadas lendas urbanas e outras versões mais assustadoras que saíram no cinema e pronto. Estava sedimentada de vez a era da fixação virtual pelos horrores de Oz. Então, deu pra ver que, de um jeito ou de outro, ao longo das décadas, a gente foi encontrando diferentes formas de mudar o legado de O Mágico de Oz, indo de algo inspirador para algo muito mais apavorante. Mas por que a gente gosta tanto de se relacionar assim com essa obra? Bom, talvez porque esse tipo de subversão realmente nos fascina muito. Quando você tem uma história que durante muito tempo representou algo muito positivo na sua vida, você pode ficar chocado ao descobrir que, por trás dela, talvez se esconda algo medonho. É um sentimento que remete à perda da inocência e que deixa um sabor agridoce na nossa boca. Porque um lado nosso lamenta ao perceber que o que antes era belo agora se revela como deturpado. Mas também tem outro lado nosso que é tomado pela curiosidade mórbida e faz a gente querer saber ainda mais sobre o que tinha de tenebroso ali e que a gente nunca soube. É só você lembrar de como foi a sua reação ao descobrir que os contos de fadas que você cresceu vendo nos filmes da Disney eram muito mais chocantes e violentos nas suas versões originais. Então, o mesmo se aplica ao Mágico de Oz. E é justamente por saber que a gente tem esse tipo de atração pela subversão da inocência na cultura pop que a internet foi tomada por uma enxurrada de conteúdos focados nesse lado sombrio do legado de Oz. Isso é algo que gera muito engajamento e ajuda a alimentar o ciclo de fascínio mórbido por essa fantasia. Mas será então que isso tudo não é um desserviço ao Mágico de Oz? Uma forçação de barra da nossa parte para deturpar o propósito original dessa obra? Olha, sinceramente, eu acho que não. E eu digo isso por vários motivos. Começando pelo fato de que O Mágico de Oz sempre teve elementos medonhos. Querendo ou não, a bruxa interpretada pela Margaret Hamilton é sim perturbadora para o público infantil. De forma similar, os soldados dela também gelam a espinha, especialmente quando a gente ouve eles cantando com vozes graves, como se estivessem vindo nos matar. E o que falar dos macacos voadores? Essas criaturas com um rosto de borracha sem expressão e com os olhos sem vida, feitos com o único propósito de aterrorizar a Dorothy e os amigos dela. São monstros que traumatizaram várias gerações de crianças. E olha que esse filme poderia ter sido ainda mais traumatizante. Afinal, vale lembrar que o longa é baseado num livro escrito pelo Frank L. Baum e publicado em 1900. E se você lê o livro, você vai perceber que a versão do cinema deixou de fora partes muito perturbadoras do texto. Por exemplo, a origem do Homem de Lata é muito diferente. No filme, ele conta que foi criado artificialmente por um humano. Mas no livro, ele era um lenhador que foi amaldiçoado com um feitiço que fez ele usar um machado para cortar os próprios membros um por um. Então ele foi substituindo os membros decepados com partes de lata. Até que chegou um dia em que ele acabou mutilando o corpo inteiro dele, obrigando o cara a virar um homem de lata da cabeça aos pés. Outro trecho que é mais pesado no livro é o ataque dos macacos voadores. No filme eles chegam e saem. Mas no livro os amigos da Dorothy matam vários deles quebrando os pescoços dos bichos e dando machadadas. Então é que nem naqueles contos de fadas que eu citei agora há pouco. Da mesma forma como a Disney suavizou esses contos para as telas, a MGM fez o mesmo com o livro do Frank L. Baum. Agora, sabe qual filme realmente se comprometeu a seguir o lado mais perturbador do texto original? O Fantástico Mundo de Oz, dos anos 80. Por mais que o público da época tivesse estranhado o fato dele ser tão assustador, a verdade é que vários dos elementos mais tenebrosos do filme saíram diretamente das páginas das continuações que o Baum escreveu do primeiro livro, como a abóbora falante, os Wheelers,
ou As Cabeças Decepadas, porém ainda vivas. O que todas essas histórias revelam, então, é que contar as aventuras de Joyce sob uma perspectiva mais sombria não é algo totalmente desalinhado com o propósito dos textos originais dos livros. Pelo contrário, dependendo de como for executado, trazer pitadas de horror talvez seja uma abordagem ainda mais fiel ao espírito do original. Tá, mas e quanto aos milhares de conteúdos de internet sobre as lendas urbanas e os bastidores problemáticos de O Mágico de Oz? Eles são um desserviço à obra ou não? Bom, no caso das lendas urbanas, o negócio até pode degringolar rápido para desinformação, caso os conteúdos não tragam os fatos que refutem essas mentiras. Mas no grande contexto das coisas não me parece algo que vai afetar profundamente a vida de ninguém. Agora, a história é diferente quando a gente fala dos vários conteúdos focados nos bastidores reais do filme. Sim, existe um lado dessas publicações que busca o clique do público, mas ao mesmo tempo também é importante que essas histórias sejam relembradas ao invés de deixá-las cair no esquecimento, porque pelo menos elas nos lembram como as condições de trabalho em Hollywood eram muito piores nos anos 1930, uma época em que a falta de regulamentação da indústria possibilitava que acidentes horríveis acontecessem e vitimizassem trabalhadores em nome do lucro exorbitante dos grandes estúdios. E isso sem contar as histórias sobre os abusos que cometeram contra a Judy Garland. Hoje a gente entende muito mais sobre como a vida dessa artista foi sofrida e como ela foi vítima de uma indústria machista que quis controlar e explorar a imagem dessa jovem de um jeito que traumatizou ela pro resto da vida. Sim, é terrível quebrar a ilusão de que um filme tão bonito tenha sido criado com esse tipo de comportamento por trás das câmeras. Mas esse é o tipo de desilusão que é importante da gente ter, porque ela não nos deixa esquecer como Hollywood foi construída com práticas tenebrosas e exploratórias. Deixar que essas histórias se apaguem com o tempo, isso sim seria um desserviço aos profissionais que sofreram com isso tudo em nome do filme da MGM. É por isso tudo que falar sobre o legado sombrio de Oz tem sim a sua validade. Só que, tendo dito isso tudo, também é importante a gente lembrar de um detalhe. Não é como se toda a nossa relação com O Mágico de Oz nas últimas décadas tenha sido exclusivamente pautada pela perspectiva do assustador. Porque o que não faltaram nesses mais de 80 anos foram continuações e releituras que mantiveram ou expandiram a proposta mais positiva e reconfortante do filme de 1939. Teve continuações animadas, fosse em 2D ou em 3D. Teve especiais dos Muppets. Aqui no Brasil teve paródia feita pelos Trapalhões, O Mágico de Oz. Teve musicais como The Wiz, que ressignificou o conto de fadas para o contexto da cultura negra dos Estados Unidos. Ou então outro musical, esse bem famoso, Wicked, que subverteu o maniqueísmo moral da versão antiga, mas ainda manteve o aspecto inspirador do original. Teve também o filme Oz, Mágico e Poderoso, dirigido pelo Sam Raimi e que inventou uma história de origem para o Mágico de Oz. E além desses filmes, o que a gente também encontra com facilidade na internet são vários blogs, podcasts e vídeos focados no legado positivo e encantador, inspirador do Mágico de Oz de 1939. O que isso demonstra, então, é que a nossa fixação pelo lado sombrio de Oz, no fim das contas, é só uma das várias formas como a gente escolheu se relacionar com o Mágico de Oz. E por mais que esse comportamento nosso a princípio pareça ir contra a essência da obra, na verdade, isso dialoga e muito com as origens do livro. Sem contar que esse fenômeno nos permitiu enxergar um clássico sob perspectivas novas e até mesmo importantes. E isso é uma das maiores evidências de que o Mágico de Oz merece ser chamado de clássico. Porque são os clássicos que despertam na gente essa vontade contínua de revisitar, subverter e renovar a obra para que ela continue viva com o passar do tempo. Mesmo que para isso, às vezes, o inocente precise se tornar um pouco mais perturbador. Galera, muito obrigado por terem conferido esse episódio de hoje. O Mágico de Oz foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. Foi uma conversa incrível e se você quiser, você também pode fazer parte desse nosso Cineclube. Porque ele é uma das recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores no Apoia-se. Essa galera ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos e eventos exclusivos para esse pessoal. Além do Cineclube, tem também recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas, é muita coisa legal. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição.
Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.